Olá, leitoras e leitores, eu sou a Manu Tomasi e bem-vindos ao canal Jardim das Letras, um canal dedicado a edificar vidas através da leitura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então, antes de eu te apresentar o livro de edificação de hoje, eu vou ler um versículo que está lá em João 8,32, que diz assim: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Então, o livro de edificação de hoje que eu te apresento é A Justiça Eterna, Como o Homem Será Justo Diante de Deus. Ele é do autor Horatius Bonar, tá? É da editora Fiel, e ele vai falar sobre a expiação, a justificação e a salvação do que houve lá no sacrifício de Cristo, lá na cruz, por nós. Ele vai deixar de forma bem clara e objetiva sobre esse assunto, tá? Sobre o autor, ele é escocês, viveu entre 1808 a 1889, tá? Além de compor mais de 600 hinos, esse é um livro que é inspirado em um dos seus sermões, tá? Ele é da categoria doutrina, tá? Mas ele é maravilhoso, tá? Ele vai deixar bem claro o que aconteceu quando Cristo morreu pelos nossos pecados. Tá? Ele não só morreu pelos nossos pecados do passado, mas do presente e do futuro. Ele deixa muito bem claro que não é porque você foi salvo, tá? Foi perdoado de todos os seus pecados, que você pode viver na prática do pecado e viver tranquilo. Não. Ele deixa muito bem claro que a ponto de Deus dar o próprio Filho na cruz, por amor, a gente deve honrar com a nossa obediência e viver em santidade, né? Se santificando até ou Deus nos chamar ou até Jesus voltar, tá? Então, antes de eu te contar a minha experiência de como foi antes do livro, como o livro chegou a mim e também o que aconteceu, eu vou ser bem clara, objetiva e rápida para não ficar longo esse vídeo, tá bom? Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então vamos lá. Entre os meus 4 e 6 anos, eu tive uma experiência traumática e que foi bem horrível para minha vida, tá? Que foi eu ter acesso a revistas adultas, né? Não eram dos meus pais, foi uma sacanagem feita por pessoas contra o meu pai, e aconteceu que eu tive acesso acidentalmente, né? Antes de serem destruídas. Porém, isso me trouxe um trauma muito grande, tá? Porque foi no momento em que eu estava vendo também vestidos de noiva, né? Da década de 80. Então, foi nesse período em que eu sonhava vestir de noiva, todo aquele exagero da década de 80 que eu acho muito bonito, de vestido de noiva, e aconteceu que foi na mesma época. Isso quebrou comigo, né? Isso tentou me paralisar de várias formas. E o que acontece? Eu sempre carreguei essa culpa comigo. Mesmo depois que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, me batizei, participo da ceia, mesmo depois de participar dos ministérios dentro da igreja, mesmo assim eu ainda tinha a culpa lá escondida. Até que um dia, quando eu estava fazendo um vestido de noiva, o inimigo veio no meu ouvido e falou: "Você não é digna de fazer um vestido de noiva branco." Sim, ele veio e me afrontou. Isso me paralisou de tal forma que eu não continuei mais o vestido. Eu fiquei meio que dentro de uma concha, mais ou menos assim. Aconteceu que num domingo de manhã, após a escola dominical, a secretaria teve um bazar. Ela fez um bazar ali e tinha muitos livros, mas na época eu não podia investir muito. E aí o meu esposo me autorizou a comprar por R$25 2 livros. Um deles eu li primeiro, que eu vou trazer aqui no canal também. Eu não vou dar spoiler, mas eu também comprei por R$15 o livro de hoje, que é A Justiça Eterna. O que aconteceu? Após eu estar lendo tudo mais, eu acredito que entre o segundo e terceiro capítulo, eu me senti como se a bola de ferro
que concorrentes que estavam dentro de mim, que me acorrentavam, que me faziam ter esse peso, essa estagnação, foram quebrados. Eu fui liberta realmente dessa culpa. Realmente eu me senti livre. Parecia que eu saí de uma gaiola. Eu tava livre. E de forma muito transformadora, a minha vida começou a acontecer diferente. Então, o que aconteceu? Aquela voz não veio mais me afrontar, depois que eu conheci a verdade. Quando Cristo morreu pelos meus pecados, ele sabia que aquilo iria acontecer na minha infância. Ele sabia que as más escolhas que eu iria fazer, mas mesmo assim, ele se entregou na cruz para me salvar. Ele não deixou de me amar. Ele foi para a cruz, ele se sacrificou para me salvar, para me deixar liberta e livre, né? E eu conhecer a verdade. E aconteceu que após eu ler esse livro, muitos livros vieram, muita libertação de muitas coisas por falta de conhecimento, tá? E eu realmente fui transformada por este livro. Ele é um livro que, para mim, depois da Bíblia, é o mais importante. Ele é um livro que tem que ser deixado para gerações, porque ele é muito claro, né, nos assuntos, né, ali abordados. Por ser, às vezes, um assunto um pouco complicado, dependendo, né, de quem vai explicar ou, né, de outras denominações, né? E é muito esclarecedor esse livro, muito mesmo. Ele tira todas as dúvidas, né? Casos eles se transformaram de uma forma em que eu sabia que se eu pecasse, eu poderia ir em oração pedir perdão. Mas, como o livro deixa bem claro, não é porque eu estou salva, porque Cristo morreu na cruz, que eu vou viver aí pecando. Não, não é isso. Mas ele deixa bem claro que por amor, Cristo se entregou na cruz. E por amor a ele e honrá-lo, eu vou aprender a obedecê-lo cada dia mais. Viver em santidade para ele. Então, o livro é maravilhoso. É algo que eu te indico, tá? Ele é muito edificante, né? Se você conhece alguém que está precisando saber sobre esse assunto, que tem dúvida, presenteie essa pessoa, tá? Com esse livro. E eu vou ler um trechinho do livro para vocês, tá bom? Na cruz, essa justiça foi encontrada, humana, entretanto divina, providenciada para o homem e apresentada a ele por Deus, para o alívio da consciência e a justificação da vida. Na palavra, que fala em grego, que está consumado, é como se as almas exaustas se sentassem em um lugar celestial de descanso e fossem revigoradas. A voz vinda do madeiro não os convocou a fazer algo, mas a se satisfazerem com o que fora feito. Milhões de consciências esmagadas encontraram a cura e a paz nessa palavra. Então, me trouxe paz. Eu continuei a fazer o vestido, eu estou aperfeiçoando ele. Estou cada dia melhor, muitas ideias, muita criatividade para isso, muita liberdade para fazer vestidos e fazer a obra de Deus, né? E fazer o que Deus me chamou para fazer, que é anunciar a sua palavra. Além disso, também, tá? Se você não me segue no Instagram, já me segue lá também, o Jardim das Letras Oficial, tá? Que todo dia, por uma semana, eu vou estar colocando trechos do livro para sua edificação, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta aqui embaixo se você já leu, se você tem curiosidade sobre esse assunto, tá bom? E então, até semana que vem, uma semana abençoada, uma leitura edificante e que Deus te abençoe. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!